Então a gente vai unificar a, a, o conteúdo de algumas aulas, né? Então a gente vai reformular a segunda lei da termodinâmica, como a gente tinha visto de maneira mais fenomenológica, associada a alguns fenômenos específicos associados a máquinas térmicas. Né? A gente vai conectar isso com essa nova função variável de estado que a gente discutiu nas últimas aulas, que é a entropia. Ou seja, a gente vai reformular a segunda lei, né, em termos da entropia. Então, vamos só revisar aqui, se eu conseguir passar o slide. Tá. Então, essa nova variável de estado que a gente mostrou que obedece àquelas propriedades que precisam ser satisfeitas por uma quantidade para ela realmente ser uma variável de estado, né, que é a entropia. Então, a entropia ela está diretamente relacionada com a transferência de calor num processo. Se a gente tem uma pequena quantidade de calor sendo colocada ou tirada de um sistema que está a uma temperatura T, notem como é um processo infinitesimal, a gente não precisa se preocupar com variações de temperatura. A gente está num estado, quando receber uma quantidade infinitesimal de calor, a temperatura não sofre uma mudança, uma variação macroscópica que faz com que a temperatura mude. Então, o processo infinitesimal acontece a temperatura constante. Quando o sistema, então, troca uma quantidade de calor a uma determinada temperatura T, essa quantidade, essa variável, essa função de estado, também sofre uma pequena variação ds. Se a gente, então, tem um processo que vai de um determinado estado A inicial até um estado final B, e se esse processo ele for reversível, ou seja, eu posso voltar do ponto B até o ponto A exatamente invertendo todas as etapas desse processo, o cálculo que eu faço ao longo desse caminho, de ir contabilizando essas pequenas quantidades de calor que foram trocadas pelo sistema com a vizinhança, né, em cada ponto uma determinada temperatura, ou seja, se eu for somando isso aqui, ΔQ sobre T de um lado, ds do outro, o que eu vou ter no final, né, é justamente a variação de entropia nesse processo. Tá? Bom, uma das propriedades que a gente viu na aula passada, ou numa das aulas passadas, é que o processo, desde que ele seja reversível, não importa qual é. Então, uma das propriedades genéricas dessa quantidade, uma das propriedades gerais da entropia, é que se eu fizer esse cálculo, essa contabilização dos ΔQ sobre T, do estado inicial A até o estado final B, pelo caminho 1, ou pelo caminho 2, que é diferente do caminho 1, mas o que esses dois caminhos têm em comum é que ambos são reversíveis. Tá? Se eu satisfizer essa condição de que dois caminhos são reversíveis e o ponto inicial e o ponto final é o mesmo, o resultado dessa contabilização é exatamente o mesmo. Ou seja, essa integral aqui, se o meu processo é reversível, não depende do processo, não depende do caminho, só depende dos pontos extremos, do início e do final desse caminho, de A e de B. Tá? Então, obviamente, se eu termino onde eu começo, se o B for de volta ao caminho A, ou seja, se eu continuo aqui e volto até o A, eu vou ter SA menos SA que tem que dar zero. Tá? Então, essas são as duas propriedades importantes, de que se eu faço um ciclo fechado, eu volto exatamente até o mesmo valor da entropia, para eu poder dizer que a entropia está associada
que aquele valor específico de entropia está associado ao estado, eu preciso satisfazer essa propriedade. Qualquer modificação na entropia que o sistema tem porque saiu daquele estado se anula quando ele volta para lá. Tá? Então, quando o circuito fechado, o ciclo, é completado, tá? Eu volto para ter o mesmo valor. Essa é uma das propriedades. A segunda propriedade é essa independência do caminho. Tá? Então, isso é a entropia que a gente viu. Tá? Agora, vamos tentar caminhar para a segunda lei. Então, eu, de novo, vou fazer um ciclo, um caminho fechado, indo de A e voltando até A, mas passando por B. Tá? Então, eu tenho duas maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso fazer um percurso onde todos os trechos são reversíveis. Tá? Ou seja, eu posso ir aqui por cima ou eu posso ir aqui por baixo, passando exatamente por cima da mesma linha. A outra possibilidade é que pelo menos um trecho desse meu ciclo não é reversível. Então, se tem pelo menos um, isso faz com que todo o meu caminho seja irreversível. Tá? Então, aqui eu tenho uma maneira de ir de A até B, que continua reversível, não tem problema, mas essa aqui de cima, ela só vai nesse sentido. Tá? Ela não pode voltar. Então, essas são essencialmente as duas possibilidades. Ou todos os trechos são reversíveis, ou pelo menos um não é. Então, o que a gente tinha visto antes é que quando o caminho é todo reversível, tá? Esse aqui é aquele caso primeiro lá, processo reversível, eu vou de A até B e depois continuo de B até A, né? E quando todo o caminho é reversível, a desigualdade de Clausius ela vale zero. Tá? Então, é essa propriedade dos caminhos reversíveis que nos permitiu mostrar a independência do caminho. Isso continua valendo aqui. Tá? Então, no caso reversível, essa é justamente aquela expressão que eu tinha começado ali. Eu vou de A até B, depois eu continuo de B até A, volto para o ponto de partida e, nesse caso, a desigualdade de Clausius me diz que essa soma é zero. Mas no caso onde eu tenho pelo menos uma das etapas irreversível, tá? Tem esse izinho aqui, o que a desigualdade me dá é que essa soma ela é estritamente menor do que zero. Tá? Então essas são as duas possibilidades. Eu vou juntar essas duas expressões, tá? Numa só. Então o que eu faço? Onde é que estão as diferenças? Tá? Nesse trecho que no caso é reversível e no outro não. Quando é reversível eu tenho a igualdade, quando é irreversível eu tenho a desigualdade. Então para combinar essas duas equações, eu vou escrever aqui, a gente bota um menor ou igual, e eu tiro esse índice aqui. Tá? Então agora essa equação, ela combinou as duas. Quando a etapa de A para B for reversível, eu coloco um Rzinho e uso o igual. Quando for irreversível, eu coloco um Izinho e uso a desigualdade. Tá? Então, se eu não disser nada sobre que tipo de processo é esse aqui, ou seja, vale para qualquer processo, reversível ou não, eu preciso escrever a desigualdade de Clausius, mantendo tanto o sinal de menor quanto de igual. Tá? Então, esse aqui é o nosso ponto de partida. A gente juntou todas as possibilidades agora. Tá? Bom, eu pego agora esse pedaço aqui que é reversível e passo para o lado de lá da desigualdade. Então ele passa para lá, muda de sinal. Então eu fico com isso aqui. A primeira integral de A até B, para qualquer processo, não tem nenhum índicezinho, então pode ser tanto reversível ou irreversível, menor
ou igual, tá aqui, e aquela segunda integral que passou para o lado de lá com o sinal de menos. Mas essa integral, ou esse trajeto, essa etapa do meu ciclo, por ela ser reversível, significa que eu posso inverter os limites de integração, coisa que eu não posso fazer nesse caso aqui. Eu só posso fazer quando o caminho é reversível. Se eu quiser integrar de A até B e de B até A, eu preciso garantir a reversibilidade. Eu só consigo fazer isso nesse segundo termo aqui. Então, como esse segundo termo é reversível, eu vou inverter os limites de integração. Então, a minha integral de B até A passou a ser integral de A até B. E toda vez que a gente inverte os limites de integração, muda o sinal. Tá? Então, inverti a ordem dos limites e o sinal menos ficou mais aqui. Tá? Bom, só que essa expressão aqui, essa aqui também é, mas essa expressão aqui é justamente a nossa definição de entropia. Podia ter usado aqui, né, escrito SA menos SB, aí multiplicava por menos, ficava SB menos SA, tanto faz. Tá? Então, isso aqui é a nossa definição de entropia, que a gente acabou de ver no slide anterior. Tá? Então, o resultado final que a gente obtém aqui é o lado esquerdo menor ou igual ao ΔS, a variação de entropia. Isso, repetindo, vale para qualquer processo entre A e B. Tá? Então, a gente viu isso acontecer nos exemplos da aula anterior. Quando eu calculava essa integral aqui sobre o processo específico que estava sendo feito no exemplo, e se esse processo específico era igual ou correspondia a um processo reversível, tá? a gente tinha exatamente o valor da entropia. Tá? Se não, o que a gente obtinha era uma quantidade que era menor do que a variação de entropia. A gente viu isso na expansão livre. Quando eu calculei essa integral aqui para a expansão livre, como lá o sistema está revestido por paredes adiabáticas, naquele processo não tem troca de calor. Tá? Então não tem ΔQ, é zero. Tá? Então, para a expansão livre, se eu calculo a integral da esquerda, essa aqui, o resultado é zero. Mas a gente viu que essa integral não é o ΔS. Por quê? Porque aquele processo, a expansão livre, é um processo irreversível. Não posso usar o calor trocado num processo irreversível para calcular a variação de entropia. Eu só posso usar se aquele processo for reversível. Tá? Então a gente encontrou um processo reversível lá que permitia calcular o ΔS e de fato a gente viu que o ΔS calculado corretamente era maior do que essa integral tinha dado. Tá? Então a gente já tinha visto isso acontecendo. Bom, mas o importante aqui é esse resultado. Então, eu vou de A até B. Tá? Não importa qual é o processo, não importa qual é o caminho, não importa se o caminho é reversível ou se o caminho é irreversível. A variação de entropia é sempre a mesma, porque quem determina o ΔS é só o estado inicial e o estado final, por isso que não importa qual é o caminho. Então, se eu sei de onde começa A e sei onde termina B, eu sei o ΔS, SB menos SA. É só isso que eu preciso saber para calcular o ΔS. Tá? Mas se eu tenho um processo específico, eu posso calcular ao longo desse processo quais foram as contribuições de calor comparada com a temperatura. Eu posso fazer esse cálculo. Nem sempre esse cálculo é igual à variação de entropia. Se o caminho for reversível, senão não é. Tá? Então, esse resultado vale sempre. Quando for reversível esse caminho aqui, eu uso o igual. Quando não for, eu uso o desigual. Mas é sempre válido esse resultado. O que eu quero fazer agora? Eu vou aplicar esse resultado
para um sistema parecido ao da expansão livre. Na expansão livre, o gás ali dentro, ele começava numa câmara, passava para outra, se espalhava por essas duas e não tinha nenhuma interação com uma possível vizinhança. Ou seja, naquele exemplo, o gás estava completamente isolado. Então, num sistema isolado, eu não tenho nem trocas de calor, nem trocas de partícula com a vizinhança. Tá? Então, se agora eu aplicar essa expressão para um sistema isolado, e é essa a condição fundamental que a gente não pode esquecer nunca, né, sobre a qual se constrói a segunda lei, ela vale para um sistema isolado. Se o sistema não tiver isolado, a entropia pode fazer o que quiser, pode aumentar, pode ficar constante ou pode diminuir. A segunda lei, ela vale para um sistema isolado. Por que ela vale para um sistema isolado? Porque se o sistema está isolado, não tem ninguém com quem ele vai trocar calor. Se não tem troca de calor, esse termo aqui é zero. Tá? Não importa o tipo de processo. Um sistema isolado fazendo o que ele quiser, tá? Essa integral é sempre zero. Por que eu não estou perdendo muita generalidade ao restringir o enunciado a sistemas isolados? Porque a gente sempre pode incluir a vizinhança, né? Então agora eu estou falando do universo do meu problema. É um sistema, um gás, um fluido que é importante ali, que interage com a vizinhança. Se eu incluo a vizinhança no problema, eu estou agora falando do universo do problema. E o universo do problema, por definição, é um sistema isolado. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela se aplica para o universo do problema. Tá? Então, eu sempre posso incluir a vizinhança e aí pego tudo junto e enuncio a segunda lei para esse universo. Então, se eu isolo o sistema, não há trocas de calor, então essa integral aqui é zero. Então, quando o sistema for isolado, a minha conclusão é que o ΔS é maior ou igual a zero, qualquer que seja o processo. Essa é a segunda lei, enunciada, então, em termos da entropia. Eu tenho que primeiro dizer sobre que condições essa segunda lei se aplica para um sistema isolado. A entropia nunca diminui. Tá? Ela pode se manter constante quando o processo é reversível, e vale a igualdade aqui, ou ela aumenta, estritamente aumenta, se o processo for irreversível por causa dessa desigualdade aqui. Essas são as duas possibilidades. Ou ela permanece constante para processos reversíveis, ou ela aumenta para processos irreversíveis. Esses são todos os tipos de problemas que eu posso ter. Então, esses são os possíveis comportamentos da entropia. Lembrem, a desigualdade de Clausius que nos levou até esse ponto aqui, ela é uma consequência da segunda lei como tinha sido enunciada lá pelo Clausius, pelo Kelvin e pelo Planck. Então, essa maneira de reenunciar a segunda lei da termodinâmica, já que ela é consequência daquelas, ela é consistente com aquelas. Então, todas essas três formulações diferentes são consistentes entre si. Tá? Então, qualquer uma delas vai ser chamada de a segunda lei da termodinâmica. Então, para quem ouviu a música que eu botei nos links e recomendei na aula passada, do Muse, tá? É isso que eles falam o tempo todo na letra. Tá? Para um sistema isolado, a entropia sempre aumenta, nunca diminui. Tá? Ela pode ficar constante também. E se vocês viram o clipe, claro, não diz, é uma questão de interpretação, aquilo que vem correndo atrás deles é a ideia de que não tem como lutar contra a entropia, não tem como fugir desse aumento de entropia. A entropia
sempre vai aumentar, sempre vai ganhar e acaba nos alcançando, e a gente um dia, né, vai atingir o equilíbrio térmico com a nossa vizinhança. Tá? O universo também um dia, pelo menos é o que se acha hoje, vai atingir o equilíbrio térmico com a... Né, bom, o universo não tem vizinhança, né? O universo vai atingir o equilíbrio interno e todos os processos vão parar também. Bom, tá bem. Esse é o enunciado. Agora vamos discutir um pouco como é que a gente pode entender o que a segunda lei está nos dizendo, tanto do ponto de vista macroscópico, e é isso que se fala, ou isso que se entende quando se menciona a tal degradação da energia. Tá? Então, degradação da energia está associada com termodinâmica e simplesmente significa que em qualquer processo, no início eu tenho uma certa quantidade de energia disponível que pode ser usada para fazer algum trabalho. Tá? Se o meu processo for reversível, eu tenho o máximo trabalho possível que pode ser tirado desse processo. Qualquer outro processo que não seja reversível vai me fazer obter um trabalho menor do que esse máximo. Eu vou estar subutilizando aquela energia que eu tinha inicialmente à disposição. Quanto maior for o ΔS do universo, né? Então, quando o processo for irreversível, o ΔS aumenta. O ΔS pode ser pensado, então, como uma medida do grau de irreversibilidade desse processo. Se o ΔS for pequenininho, quase zero, eu até posso pensar que o processo é quase reversível. Se o ΔS é muito grande, ele tem um alto grau de irreversibilidade. Então, quando um processo cria ΔS, tá? Cria entropia, então há produção de entropia. Isso só pode acontecer se ele for irreversível, porque quando ele é reversível, o universo não tem ΔS, é o que está na segunda lei. Quando ele é irreversível, eu tenho produção de entropia. Quanto mais entropia é produzida, mais irreversível é o meu processo. E quanto mais entropia for produzida, menos trabalho em comparação com aquele máximo eu vou conseguir obter. Tá? É o que a gente vai mostrar aqui. Então, para enxergar isso, e a gente vai voltar a discutir isso de uma maneira ainda mais geral na próxima área, vamos considerar o caso simples, aquele que a gente já discutiu, de uma máquina que opera entre dois reservatórios. Um a temperatura mais alta, TQ, e o segundo a uma temperatura mais baixa, TF. Então, para funcionar, essa máquina recebe uma certa quantidade de energia e a gente sabe que existe uma quantidade máxima de trabalho que pode ser obtida a partir dessa energia fornecida. Tá? Então, eu tenho algum trabalho produzido, que pode ser o máximo se a máquina for ideal, mas se ela tiver alguma irreversibilidade interna, alguma dissipação, algum atrito, alguma perda de energia ali, eu vou produzir menos do que o ideal. Tá? De qualquer maneira, tudo aquilo que não é transformado em trabalho é jogado aqui nessa segunda fonte. Então, o meu universo tem essas três componentes, os dois reservatórios e a própria máquina. Então, vamos calcular qual é a variação de entropia, qual é o ΔS do universo do problema. Bom, a máquina, ela funciona fazendo determinadas transformações termodinâmicas, fazendo determinados processos termodinâmicos em cima de o que se chama de fluido operante. Pode ser um gás, a gente, nos nossos casos, considera normalmente que é um gás ideal, pode ser um outro tipo de gás, pode ser um fluido, não importa. A máquina faz alguma coisa
uma sequência de processos, mas no final ela volta para o ponto de partida. Então, a nossa máquina, ela funciona de forma cíclica. Se ela volta para o ponto de partida, o ΔS da máquina é zero. A característica da entropia, uma função de estado, volta a zero. Então, das três componentes aqui do meu universo, a máquina não contribui para a variação da entropia, por causa do funcionamento cíclico. Mas nesse ciclo, as fontes trocaram calor com ela. Então, eu tenho contribuições de cada um desses reservatórios. Então, o reservatório, como mantém constante a temperatura, o ΔS dele é simplesmente, né, se eu penso lá no delta Q sobre T, a temperatura é constante, sai da integral, eu fico com Q sobre T. Quando o calor entra no sistema, a entropia aumenta, né, o delta Q, né, vocês lembram lá que o ds é T delta Q, então as variações na entropia têm o mesmo sinal do calor trocado, então se o calor entra, ele é positivo, o ΔS é positivo, a entropia aumenta. Se o calor sai, ele é negativo, então o ΔS é negativo, a entropia diminui. Então, essas fontes aqui, a fonte vermelha, a temperatura TQ, ela está perdendo calor. Então, a entropia dela diminui. Vou ter uma contribuição da entropia dela para a entropia do universo. O contrário para a entropia de baixo aqui. Eu já olho a tua pergunta aqui, Leonardo. Deixa eu só acabar o argumento aqui. Então, eu posso escrever o ΔS do universo, não tenho contribuição da máquina. Qual é a contribuição dessa fonte aqui? Então, eu vou botar para a gente não se confundir se o QQ, né? Porque às vezes a gente se refere ao QQ como saindo do reservatório ou entrando na máquina. Agora nos interessa a quantidade que sai da máquina. Então eu deixo ele em módulo, mas eu sei que a contribuição disso para a entropia é negativa, porque a fonte está perdendo calor, então eu vou botar menos QQ dividido pela temperatura. O contrário para a fonte lá de baixo. Ela vai receber calor, então a contribuição dela para a entropia do universo é positiva, então mais QF, dividido pela temperatura final. Deixa eu ver o que o Leonardo perguntou aqui. Deixa eu ler aqui. Vamos voltar. Qual foi o argumento que a gente usou para introduzir a entropia? Numa das aulas passadas, a gente fez um argumento matemático de que se vale a segunda lei da termodinâmica, né, as formulações que a gente tinha visto, o que elas diziam? Numa formulação, o que é proibido é isso aqui. Tá? Eu não posso ter essa máquina funcionando com uma única fonte térmica e transformando toda essa energia que entra, já que não tem para onde ir, né, em trabalho. Isso é uma maneira de formular a segunda lei da termodinâmica. A outra maneira que a gente viu que é equivalente é o que não pode existir é isso aqui. Eu não posso espontaneamente, ou seja, sem ligar a minha geladeira na tomada, fazer com que mais calor seja retirado da fonte que já está a uma temperatura mais baixa pela máquina, né, e jogar esse calor na fonte que está a uma temperatura mais alta. Ou seja, não posso nem começar com dois objetos a temperaturas iguais e uma máquina que não está ligada na tomada começa a tirar de esse um baixa e o outro sobe a sua temperatura, a sua energia. Então, essas são as duas formulações alternativas da segunda lei, que a gente sabe que não são satisfeitas. Baseado nisso, a gente usou explicitamente para obter a desigualdade de Clausius que isso aqui não pode acontecer. O que pode acontecer se eu tiver essa situação
é o contrário. Isso aqui não tem nenhum problema. Isso aqui é exatamente o princípio de funcionamento do rabo quente. Vocês ligam ele na tomada e ele produz calor, e esse calor passa para a água do chimarrão. Tá? Então, isso aqui a gente sabe que acontece e não tem nenhum problema. O que não vai acontecer é o contrário. Então, no teorema de Clausius, a gente pegou um processo cíclico, tá? Ou seja, com uma série de etapas, e mostrou que se eu consigo traduzir toda essa sequência de etapas que está no meu processo cíclico, e eu estou falando de forma bem genérica, não estou especificando que ciclo, que etapas, que sistema, tá? Então, o argumento, como é feito lá, ele é geral. Se eu não especifico nenhum particular, é porque ele vale para todos os sistemas. Então, o que a gente mostrou é que é possível transformar esse sistema que interage com um monte de fontes e recebe, troca calor, recebe trabalho, etc, etc, eu consigo achar um sistema que é equivalente a ele e que tem essa estrutura. Tá? Essa foi a construção do nosso argumento. Se naquele caso a gente chega nessa situação, a gente pode usar a segunda lei da termodinâmica como a gente viu lá. Essa máquina só pode funcionar nesse sentido que está desenhado aqui em vermelho, e não ao contrário. Então, quando a gente escreveu a desigualdade de Clausius, seja na soma ali, ou na integral, aí são quantidades pequenininhas, né? Isso aqui é para um ciclo, né? Então, aqui essa soma aqui vale para todo o ciclo, que nem na integral. Aí a segunda lei da termodinâmica me dizia, olha, isso aqui só pode funcionar nesse sentido aqui. Tá? E dali a gente concluía a desigualdade de Clausius. É uma propriedade matemática, consequência da segunda lei da termodinâmica, uma propriedade matemática exatamente para essa quantidade. Aí depois a gente mostrou que essa quantidade, embora o calor não seja uma variável de estado, quando eu divido pela temperatura ou multiplico por 1 sobre T, essa nova quantidade passa a ter as propriedades de uma variável de estado. Né? Quais propriedades? Aquelas que a gente viu aqui. A integral fechada dava zero e a integral é independente do caminho quando o caminho era reversível. Então, a partir da desigualdade de Clausius, a gente pode introduzir essa variável de uma maneira puramente matemática. Tá? Eu parto do calor e descubro que se eu dividir o calor trocado em cada pequeno trecho do meu processo pela temperatura daquele trecho, esse 1 sobre a temperatura, ele transforma aquela diferencial que era inexata, transforma numa diferencial exata. Tá? E aí eu posso agora integrar. Essa aqui eu não posso integrar sem saber o caminho. Mas a gente viu que se o caminho for reversível, o resultado vai ser sempre o mesmo. Todas as propriedades que a gente gostaria de ter para ter uma função de estado. Ou seja, de uma forma puramente matemática, mas que é baseada na segunda lei da termodinâmica, ou seja, a segunda lei da termodinâmica está por trás da introdução do ΔS, a gente viu que tem essa correspondência. Eu introduzo uma nova variável de estado associada ao ΔQ sobre T. Tá? Ou seja, ΔQ vai ser T ds. Uma quantidade que é uma diferencial inexata, agora está associada aqui com uma diferencial exata, integrável, etc. Bom, então, depois de ter feito esse argumento matemático
para obter uma nova função de estado. Então a gente sabe que é uma função de estado por causa da desigualdade de Clausius. A gente viu que a segunda lei da termodinâmica ela pode ser expressa de uma maneira bastante sucinta, rápida, breve, né, em termos dessa nova variável de estado. Então, de fato, a segunda lei da termodinâmica escrita em termos da entropia, ela é super elegante, não faz referência a nenhum tipo de tecnologia, mas usa uma nova variável de estado que foi introduzida para isso. Tá? O que a gente vai fazer agora é entender o que está por trás, o que significa fisicamente essa quantidade. Tá? Então, acho que um pouco da resposta é o que a gente vai discutir agora. Tá? Mas, pelo menos, assim, agora, acho que o contexto de onde surgiu a função S, tá? Então, é isso, vocês relembraram. Bom, então, voltando aqui ao nosso exemplo. O que a gente está fazendo? A gente está achando uma maneira de interpretar, de entender a entropia do ponto de vista macroscópico. Tá? Como ela interfere, como ela influencia o comportamento da máquina. Então a gente pegou esse caso aqui, que é um caso em particular. Na próxima área a gente generaliza isso aqui que se conhece como o teorema do trabalho máximo, mas o essencial já está aqui. Então, para um sistema, uma máquina que trabalha ciclicamente, usando a energia cedida por um reservatório e jogando o excedente para um segundo reservatório, eu posso calcular a variação de entropia para o universo desse problema, que são esses 3 pedaços aqui. A máquina não contribui para a variação de entropia justamente porque a entropia é uma variável de estado e o processo que a máquina faz é cíclico. A máquina volta para o mesmo valor de entropia que ela tinha quando começou. As únicas contribuições que eu tenho para o ΔS do universo vão vir do reservatório ATQ e do reservatório ATF. Como cada um deles trabalha a temperatura constante, aquela integral de dq sobre T se simplifica, a temperatura sai da integral, e o ΔS, para esse caso, fica simplesmente Q sobre T. Então é isso que eu estou aplicando para cada uma das máquinas. Então o sinal do ΔS vai depender do sinal do Q. Para a máquina vermelha, a temperatura mais alta, ela está cedendo calor. Então a contribuição dela é negativa, faz diminuir a entropia total. De quanto? Disso aqui. Então, é menos, coloco o sinal explicitamente, o calor que ela cede dividido pela temperatura dela. Já a fonte em azul aqui, a temperatura TF, ela recebe calor. Então, ela contribui positivamente para a variação de entropia. De quanto? QF, né, em módulo para não ter ambiguidades aqui, dividido por TF. Bom, agora eu vou isolar esse QF aqui, então eu vou passar isso aqui para cá, vou ficar com ΔS mais essa fração, vezes o TF que vai passar multiplicando. É isso aqui. Tá? Eu vou substituir esse QF na primeira lei da termodinâmica. Então, usando a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, que me diz que o que entra de energia nesse sistema tem que ser igual ao que sai. Né? O QQ tem que ser igual ao trabalho mais o QF. Ou seja, o trabalho passa esse QF para lá com sinal de menos, é o que está aqui. Agora eu pego esse QF que eu isolei e substituo aqui. Então, com o que eu fico? Eu fico com esse QQ aqui. E o menos QF eu substituo pelo que eu isolei ali na equação de cima. Tá? Então, eu estou usando essa função que foi introduzida pela segunda lei da termodinâmica na primeira lei da termodinâmica. Bom,
eu tenho um QQ aqui e eu tenho um QQ aqui. Então eu junto os dois. Então eu tenho QQ vezes 1 e depois eu tenho menos TF sobre TQ. Então o 1 e o menos TF sobre TQ. E ainda me sobra esse TF vezes o ΔSU com o sinal de menos. Tá aqui. Tá? Então, abrindo esse parênteses e juntando os QQs, eu chego nessa expressão. Bom, esse termo entre parênteses é exatamente a eficiência que a gente tinha obtido para o ciclo de Carnot, que era um caso em particular do teorema de Carnot. O teorema de Carnot me dizia que para essa condição aqui de uma máquina trabalhando entre dois reservatórios, eu não posso ter eficiência maior do que a eficiência de uma máquina reversível, de uma máquina de Carnot. Então, essa eficiência aqui, que a gente chamou de eta, é a eficiência da máquina ideal, da máquina ótima, da máquina reversível. Tá? Não tenho como ter uma máquina melhor do que essa. Então, quando eu multiplico essa eficiência pelo calor que está sendo dado, é como se aqui eu tivesse a melhor máquina possível. Tá? Esse primeiro termo, o que ele está me dando é quanto trabalho a melhor máquina possível vai me fornecer. É a eficiência da máquina reversível, da máquina de Carnot, vezes a energia que é dada para essa máquina. Tá? Então, esse primeiro termo aqui, eu vou chamar de o trabalho que uma máquina reversível me daria sob essas condições. Só que o trabalho que está sendo feito, na verdade, aqui, não é o trabalho de uma máquina reversível, porque eu não disse que tipo de máquina eu tenho aqui. Ela não precisa ser reversível. Bom, se ela não é reversível, é porque esse processo eu vou ter algum tipo de entropia sendo produzida. Tá? Esse ΔSU, pela segunda lei, tem que ser ou maior ou igual a zero. E esse ΔSU aparece aqui. Tá? Então, qual é o resultado final? O trabalho que uma máquina qualquer produz é igual ao máximo trabalho possível, que seria de uma máquina reversível, se essa máquina aqui realmente for reversível. Ela sendo reversível, vale o sinal de igual, o ΔSU é zero, isso aqui desaparece, né, quando a máquina é reversível, só sobra isso e, de fato, o trabalho que eu tenho é o máximo possível. Tá? Então, o máximo trabalho possível é quando a máquina for reversível. Ou seja, quando eu tiver o menor valor possível desse termo que eu estou subtraindo. Mas a segunda lei da termodinâmica me diz que esse segundo termo ele nunca é menor do que zero. Então, se fosse menor do que zero, eu teria menos com menos, mas eu teria mais trabalho do que o trabalho máximo, do que o trabalho da máquina de Carnot. Isso a gente já viu que não pode ser. Então, o melhor caso possível é quando o ΔSU é zero, não tenho esse pedaço. Isso aqui só acontece na máquina reversível. Tá? Então, trabalho máximo. Quando não for esse o caso, isso aqui vai ser maior do que zero, eu vou descontar alguma coisa e o trabalho que eu faço vai ser menor, porque eu estou descontando, do que seria se a máquina fosse reversível. Então, cada vez que o processo feito pela minha máquina for irreversível em algum grau, tá? O grau depende do valor do ΔSU. Quanto mais irreversível, maior o ΔSU. Quanto maior for a irreversibilidade dessa máquina, mais eu vou descontar aqui e menos trabalho eu vou produzir em relação ao máximo possível. Tá? Então, no pior caso possível,
eu posso compensar exatamente isso aqui e nem produzir trabalho nenhum. É só eu tirar a máquina daqui e deixar o calor passar. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma produção de entropia do universo do problema, não do sistema, eu vou descontar alguma coisa daquele trabalho que poderia ter sido produzido se a minha máquina fosse reversível. Deixa eu ver a pergunta do Gabriel aqui. Então, vamos voltar lá. Então, quando o processo é reversível, a desigualdade de Clausius. Tudo se baseia na desigualdade de Clausius. Tá? Então, a gente sabe que se eu somo essa quantidade aqui para qualquer caminho fechado, a desigualdade de Clausius me diz que essa integral vale zero. Tá? Porque esses dois pontos vão ser iguais. Então, a desigualdade de Clausius lá era para qualquer caminho fechado, ΔQ sobre T, né, era maior ou igual a zero. E a igualdade só valia quando o processo era reversível. Então, usando isso, a gente introduziu a entropia e pôde enunciar a segunda lei da entropia, analisando tanto os casos reversíveis, que aí vale o igual, quanto irreversíveis, que vale o menor igual, e chegamos ao enunciado de que o ΔS do universo, de um sistema isolado, tem que ser do universo. Esse ΔS tem que ser maior ou igual a zero. Vai ser igual a zero quando o processo é reversível. Então, toda vez que eu tiver um processo reversível, e isso apareceu em vários dos exemplos da aula passada, eu tinha o sistema e tinha uma vizinhança. Toda vez que o sistema aumentava a entropia, a vizinhança diminuía exatamente a mesma quantidade e o ΔS total era nulo, tá? Quando o processo era reversível. A variação de entropia do universo, ela sai porque a partir da desigualdade de Clausius, que está desdobrada aqui, a gente pode escrever essa condição, e se eu aplico para um sistema isolado, ou seja, para o universo do meu problema, o sistema isolado, por definição, não troca calor com ninguém. Então, para um sistema isolado, esse pedaço aqui se anula. E só sobra isso aqui. Tá? Então, como esse lado aqui é zero, e quando o processo for reversível vale o igual, o ΔS do universo é zero. Tá? Então, é por isso que a variação de entropia do universo é zero se a máquina é reversível. Todos os processos aqui vão ser reversíveis. Tá? Tá mais claro? Isso. O ΔS do universo eu tinha comentado antes, é mais o ΔS da máquina, mas como a máquina é cíclica, esse ΔS aqui não contribui, só contribui o dos outros dois. Tá? Deixa eu ver agora a pergunta da Vitória. A variação de entropia da máquina, tá, ela é tanto para a máquina reversível quanto para a máquina irreversível, a variação vai ser zero porque ela volta para o mesmo estado. Então, a entropia é uma função do estado. Se eu pegar a máquina numa configuração desligada, ela tem uma entropia, porque ela está num estado. Não depende da maneira como ela funciona. Tá? Então, o que a segunda lei me fala é sempre sobre o universo do problema. Nenhuma máquina vai poder trabalhar de forma isolada. A segunda lei, ela me diz que a máquina não pode nem trabalhar com um só reservatório, quanto mais com nenhum reservatório. Tá? Então, a máquina em si, ela não pode ser o universo do problema.
Então, eu não posso... A segunda lei não diz nada sobre a variação de entropia só da máquina. Ela sempre vai falar sobre a máquina junto com a vizinhança. É a entropia da máquina e da vizinhança que tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, a segunda lei não me fala nada sobre o ΔS específico, não põe nenhuma restrição sobre o ΔS da máquina. Mas se a máquina trabalha de forma cíclica, se ela volta para o mesmo estado, necessariamente a variação de entropia dela tem que ser zero, porque voltou para o mesmo estado. Se a máquina para em algum outro estado, qual é o ΔS? Aí vai depender do tipo de máquina e vai depender do estado final e do estado inicial. Mas só vai depender desses dois estados. Tá? Vai depender do tipo de máquina, porque eu posso ter um gás diferente e aí o S de um estado não precisa ser o mesmo para um gás ideal, para um gás de Van der Waals, para um gás qualquer lá. Tá? Então, sistemas físicos diferentes vão ter uma expressão da entropia diferente. Se eu quiser calcular a entropia de um sistema num determinado estado, eu preciso de alguma maneira achar essa expressão, o que é bem difícil. Tá? Mas se eu souber o S daquele sistema, eu calculo. Tá? A gente fez isso para o gás ideal, que é um que dá para calcular. A introdução da função de estado, ela é permitida ou ela é justificada justamente pela análise que a gente fez daqueles processos. Mas depois que a gente viu que essa quantidade é uma função de estado, agora eu posso calcular ela para qualquer estado e não precisa... o ΔS agora, eu não estou falando mais sobre o circuito que a gente usou para argumentar. Tá? O argumento de que o ΔS tem que ser zero aqui não está ligado à reversibilidade ou não da máquina, mas só pelo fato de que ela voltou para o estado inicial. Então, mesmo que seja irreversível, o ΔS é zero. Tá bom? Então, o que a gente mostrou aqui é que uma interpretação macroscópica da entropia, macroscópica porque a gente só está fazendo referência a conceitos que se aplicam macroscopicamente às máquinas, a qualquer gás, etc. A gente não falou em moléculas aqui. Então, a entropia ela está conectada ao calor e toda vez que a máquina produz mais calor do que poderia, quanto mais irreversível for essa máquina, mais calor ela vai produzir comparada com o caso ideal. O caso ideal é aquele que ela tem o mesmo rendimento de uma máquina reversível. Ela nenhuma máquina consegue, né, converter toda a energia que recebe em calor, mas ela despeja aqui o mínimo possível. Tá? Ou seja, ela faz o máximo possível de trabalho. Então, toda vez que a máquina tiver um pouco de irreversibilidade, alguma entropia vai ser produzida. Essa entropia que entra aqui na equação é a entropia do universo aqui. Né? Tem o ΔS da máquina, que nesse caso aqui se anulou. Tá? Só porque a máquina fez um processo cíclico. Então, toda vez que o universo do meu problema tiver algo de irreversível, alguma entropia vai ser produzida e essa entropia ela está conectada, todo esse termo aqui, a uma fração da energia que vai ser descontada daquele máximo que o sistema poderia produzir. Mas não produz tão bem por causa dessas perdas de energia associadas à irreversibilidade. Tá? Então, essa energia que deixou de ser transformada de calor em trabalho útil, né, e passou para uma forma, essencialmente calor aqui, que não pode ser usado, a gente diz que foi uma energia degradada no funcionamento dessa máquina. Tá? Então,
a produção de entropia está diretamente ligada e é proporcional a essa energia que vai ser perdida. Tá? Então, toda vez que tiver um ΔS, é porque a energia que o sistema tem que pode ser usada para trabalho é menor do que a energia que ele poderia usar, né? Do que poderia ter sido isso aqui. Então, essa é uma maneira de entender a entropia. A segunda maneira que a gente vai discutir é a interpretação física mesmo da entropia, ou seja, da origem dessa entropia, e aí a gente precisa apelar para a microscopia do sistema. Então, o grande resultado do Boltzmann está expresso na sua entropia, está lá na lápide dele em Viena. E então, essa conexão entre a quantidade macroscópica, que é a entropia, com esse ômega que está conectado ao nível microscópico desse sistema, foi o grande resultado do Boltzmann, né? Ele conseguiu conectar esses dois mundos, macroscópico com microscópico, e foi muito criticado, demorou muito até que os argumentos dele fossem bem aceitos. Isso acabou fazendo com que ele se suicidasse, né? Por causa dessa rejeição. Então, qual é a ideia aqui? Quando vocês pegam um gás que tem pressão, volume e temperatura bem definidos, essas quantidades, essas poucas quantidades, pressão, volume e temperatura, elas qualificam o estado do meu sistema macroscópico. Tá? Por isso a gente chama esse conjunto PV e T, que é redundante, bastariam duas, mas não importa. Esse conjunto de valores PV e T, a gente diz que corresponde a um macroestado do sistema, a um estado macroscópico. Esses macroestados que a gente está discutindo são estados de equilíbrio. Então, uma característica desses estados de equilíbrio que a gente discutiu lá na primeira aula é que para ser caracterizado, um estado desses precisa de poucas variáveis, PV e T. Em compensação, se vocês quiserem descrever os estados microscópicos, os microestados associados a ele, vocês precisam de muitas quantidades. Para cada uma das partículas, e são muitas, né? A gente tem da ordem de 10 na 23 moléculas, tipicamente, num sistema desses. Cada uma delas é caracterizada por uma posição. A posição, o vetor posição tem 3 componentes, x, y, z, então eu preciso de 3 números para localizar uma partícula. Mas essas partículas, elas não estão paradas, elas estão se movendo constantemente, colidindo com as paredes umas com as outras. Então eu tenho também um vetor velocidade para cada uma delas, mais 3 componentes, Vx, Vy e Vz. Para cada uma das n moléculas eu tenho 6 números que caracterizam essa molécula. Então eu teria 10 na 23, da ordem de 10 na 23 moléculas, cada uma com 6 números. Tá? Então, mais ou menos 10 na 24 quantidades que eu teria que especificar para listar ou para identificar qual é o microestado. Mas o que a gente vê é que se o sistema está em equilíbrio, pressão, volume e temperatura não se modificam. O macroestado não se modifica. Mas o microestado, sim. As posições estão sempre mudando e as velocidades estão sempre mudando. Então, para cada macroestado, corresponde um conjunto absurdamente grande de microestados. Tá? Se vocês pensarem abstratamente, porque não dá nem para imaginar, imaginem
espaço de configurações possíveis. Quando a gente pensa numa partícula, a gente pode pensar no espaço, o nosso espaço tridimensional, como o espaço das posições. Se eu pegar um ponto aqui na minha frente, né, aqui no ar, esse ponto em relação ao sistema de referência que eu botei no canto da sala, ele tem um x, um y, um z. Tá? Uma posição. Agora imaginem um espaço onde um ponto representa um microestado desses. Ou seja, esse espaço, ao invés das 3 dimensões aqui do nosso espaço, ele vai ter 6n dimensões. N é o número de moléculas. Tá? Porque se um ponto desse espaço caracteriza o microestado, se eu souber o ponto, da mesma maneira que se eu sei o ponto aqui na minha frente onde está uma mosca, eu sei o x, o y, z dela, e se ela vai para outro ponto, ela tem outro x, y, z, nesse espaço gigante, se eu tenho um ponto, eu sei onde está cada uma das moléculas e para onde ela está indo, a velocidade. Tá? Um espaço. Então, se eu quiser saber também para minha mosca para onde que ela está indo, o espaço tridimensional aqui não basta. Né? Se eu quiser botar as 3 coordenadas da posição e as 3 da velocidade, eu vou precisar de um espaço que tem 6 dimensões. Tá? Para uma partícula só. Se eu quiser agora um espaço onde um ponto representa posições e velocidade das n moléculas, o número de dimensões nesse espaço vai ser 6n. É absurdamente grande, mas dá para pegar a ideia. Tá? Não dá para imaginar, mas dá para pegar a ideia. Eu tenho um espaço com um número absurdo de eixos, mas um ponto ali, se eu olhar esse ponto em cada um dos 6n eixos, eu vou ter a posição de cada molécula e a velocidade dela. Bom, quando eu olho todos os microestados que eu associo com um macroestado, eu estou pegando uma região desse espaço. Tá? Então, eu vou ter uma região desse espaço onde cada ponto vai me dar posições e velocidades diferentes para todas as moléculas, mas todos esses pontos vão dar o mesmo P, V e T. Todos eles correspondem ao estado macroscópico de equilíbrio. O que acontece com o sistema? As posições e as velocidades estão sempre mudando. Então, nesse espaço gigante, o sistema está fazendo um caminho. Ele está passando por pontos diferentes. Cada ponto diferente é um conjunto de posições e velocidades diferentes, mas todos eles correspondem ao P, V e T. Ou praticamente todos correspondem ao P, V e T. Então, o sistema está ali, né, nesse desenho aqui, ele está numa região dessas aqui, e esse aqui é então o meu macroestado. Tá? Como que a gente entende a entropia? O que a expressão do Boltzmann está me dizendo é que o valor da entropia, esse valor macroscópico, ele é diretamente proporcional, esqueçam os detalhes aqui, ele é diretamente proporcional ao tamanho, e tamanho, né, o volume dessa região, né, o volume da região, eu estou dizendo que ele é proporcional ao número desses microestados. O que a entropia está medindo é o volume da região que aquele estado de equilíbrio pode ocupar nesse espaço multidimensional. Se a entropia diminui, significa que tem menos microestados. Se a entropia aumenta, significa que tem mais microestados. Tá? Essa é a ideia. Então, quando a gente faz um processo irreversível, a entropia aumenta. Significa que o processo que ela está fazendo, então aqui eu tenho uma representação bidimensional, estou usando 2 eixos para um espaço que tem 6 vezes n eixos. Tá?
Obviamente é muito simplificada, mas é só para passar a ideia. Então, lá no início da dinâmica desse processo irreversível, o sistema ocupava uma região que tinha um volume pequeno, um conjunto de microestados não tão grande. Quando eu agora faço um processo irreversível, o sistema passa, se eu der tempo suficiente para ele equilibrar, ele vai passar para um outro estado de equilíbrio. Tá? Pensem na expansão livre. Eu tenho um estado inicial onde o gás ocupa uma caixa e um estado final onde o gás ocupa outra caixa. É claro que no estado inicial, o conjunto de microestados é muito grande. Todas as possíveis posições, todas as possíveis velocidades. É muito grande. Então, esse conjunto de estados microscópicos que correspondem ao volume dessa caixa, à temperatura dessa caixa e à pressão dessa caixa, o número de estados microscópicos vai ser muito grande. Mas vai ser uma região aqui, vamos dizer que é essa aqui, nesse espaço. Só que quando eu elimino essa parede, quando eu elimino aquela restrição, aquele vínculo que obrigava o gás a ficar naquela metade, ele agora vai se expandir sem nenhuma restrição, de forma livre, uma expansão livre, e vai ocupar toda a caixa. O número de estados microscópicos aumenta de maneira absurda aqui. É claro que o sistema podia ocupar todos os valores que ele ocupava antes. Mas agora ele ocupa um número muito maior, porque as posições agora elas têm todo um espaço contínuo aqui, velocidades também, para assumir. Então, quando eu elimino o vínculo, o que o sistema faz? Ele vai equilibrar nesse outro estado aqui, que tem outro volume, no caso do gás ideal, a mesma temperatura, mas outra pressão, tá? Mas é outro estado macroscópico. E esse estado macroscópico, então ele vem para cá, vai ter um volume que aqui nesse desenho eles parecem comparáveis, mas no mundo real, esses estados aqui, eles seriam invisíveis comparados com esse aqui. O volume original é de estados microscópicos associados à pressão, volume e temperatura originais é tão menor que é desprezível comparado a esse novo volume. Quando o meu gás ocupa toda a caixa, aquelas configurações microscópicas onde o gás está todo aqui, elas são permitidas ainda. São estados microscópicos que são possíveis, não tem nada impedindo as partículas de virem todas para frente. O que impede elas de virem para essa metade aqui é a estatística, é a probabilidade. A probabilidade de todas as partículas estarem nessa primeira metade, com qualquer posição ali, ou qualquer velocidade, vai ser o volume do espaço de fases antigo, que é o número de estados microscópicos dessas configurações, dividido pelo novo volume, pelo volume que tem agora. O que eu estou dizendo é que esse volume agora é tão maior que quando eu divido isso pelo total agora é zero. Na prática é zero. Tá? Então, embora fisicamente não tenha uma restrição para as partículas voltarem para cá, a probabilidade disso ocorrer é, na prática, zero. Eu teria que esperar várias, não saberia nem estimar, várias vidas do universo para que isso acontecesse. E quando acontecer, vai ser uma configuração que vai ter um tempo de vida desprezível, porque logo algumas vão passar para cá e aquele estado vai desaparecer. Tá? Então, o sistema
ele ocupa o que eu observo macroscopicamente é o sistema ocupando toda a caixa, simplesmente porque o número de configurações microscópicas que é compatível com aqueles valores de P, V e T é muito, 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 muito maior do que o número de configurações microscópicas compatível com essa metade estando ocupada. Tá? O sistema está passando, está fazendo um caminho aleatório aqui e ele pode voltar para cá. Né? Um estado nessa região tem os P's, V's e T's de antes. Um estado nessa região tem o novo P, V e T. O que eu estou dizendo é que o desenho não faz justiça à real escala da diferença desses volumes. Tá? Então, o argumento, a segunda lei da termodinâmica é uma lei estatística. É a probabilidade de ocupação dessa região ser infinitamente maior do que dessa aqui, que faz com que esse processo seja irreversível, que faz o gás não voltar a ocupar, né, de maneira razoavelmente estável a primeira metade. Tá? Toda a irreversibilidade está associada a um processo estatístico como esse. Essa é a interpretação microscópica da entropia. Ela é diretamente proporcional ao volume, ao número de estados microscópicos. Né? Aqui eu até podia ter colocado número, né, de estados microscópicos, microestados, compatíveis com os valores macroscópicos. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, vamos fazer uma versão simplificada da expansão livre. Tá? Então, vamos pegar uma caixa e, ao invés de simplesmente considerar posição e velocidade da partícula, eu vou simplificar a descrição dela. Eu vou dizer se ela está na metade esquerda da caixa ou se ela vai estar na metade direita da caixa. Então, se eu tiver um gás de uma partícula, eu tenho dois macroestados. O estado 1, 0 e o estado 0 e 1. Tá? Esses são os dois macroestados e cada um deles tem um microestado. Mas é esse par aqui que vai me dizer, que vai me caracterizar desculpa. Né? Isso aqui é um par, isso aqui é um macroestado e isso aqui é outro macroestado. Então, em geral, se eu disser qual é o número de partículas do lado esquerdo e qual é o número de partículas do lado direito, isso aqui é o macroestado. Tá? O que acontece agora se eu botar duas partículas? Eu tenho agora 4 possibilidades. As duas do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho 2, nenhuma do lado direito. 0. Então, de novo, o meu macroestado ele está nessas colunas aqui. É esse par que vai me dizer. Eu tenho 3 macroestados possíveis. O segundo macroestado possível é uma partícula do lado esquerdo, uma partícula do lado direito. Mas só que as partículas podem trocar de lugar. A vermelha vai para a direita, a preta vai para a esquerda. Mas eu continuo tendo uma de cada lado. Então, agora eu tenho o macroestado 1, 1, que corresponde a 2 microestados. Tenho duas maneiras, duas configurações possíveis. Não estou nem levando em conta a velocidade, só posições aqui. Tá? E o terceiro macroestado é nenhuma do lado esquerdo e 2 do lado direito, que é esse aqui. E só tem um microestado. Então, os 4 microestados possíveis, esses aqui, correspondem a 3 macroestados possíveis. O que a gente vai mostrar agora é como o número de microestados vai mudar à medida que o número de
partículas, de moléculas aqui, vai aumentando. Tá? A gente só vai indicar o argumento aqui, mas vocês vão pegar a ideia. Então, aqui eu calculei também, né, eu indiquei o número de microestados, aqui são 2, aqui tem 1. Então, qual é a probabilidade de cada um deles acontecer? A probabilidade corresponde ao número de microestados relativo ao número total. Então, aqui eu tenho um microestado comparado com os 4 possíveis, então a probabilidade de encontrar esse estado é 1/4. Esse aqui é igual, é simétrico, 1/4. E metade das possibilidades é de encontrar uma partícula de cada lado. Tá? Então, cada microestado não tem nada que me diga que ele é melhor do que o outro. Todos os microestados vão aparecer com a mesma probabilidade. Cada um desses microestados tem uma probabilidade de 1/4. Mas, quando eu passo do micro para o macro, as probabilidades do macroestado agora mudam. Então, a gente já viu que a probabilidade do macroestado agora não são todas iguais. Por quê? Porque eu tenho vários microestados associados a esse macroestado. E eles não são distribuídos igualmente. Tá? O que acontece se a gente aumenta ainda mais? Vamos pegar 4. Agora, com 4 partículas, o que eu posso fazer? Eu posso botar 4 do lado esquerdo, nenhuma do lado direito. Ou 3 do lado esquerdo e uma do lado direito. Ou 2 e 2, ou 1 e 3, ou 0 e 4. Então, as 16 maneiras diferentes que eu tenho de colocar, né, porque eu tenho, cada partícula tem 2 possibilidades, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 16 possibilidades diferentes de distribuir essas partículas nas duas caixinhas. Se eu botar 4 caixinhas, 4 bolinhas, 4 moléculas na caixinha da esquerda ou 4 na caixinha da direita, só tem um jeito de fazer isso, né? São as 4 naquela caixinha. Então, esses estados extremos aqui só tem um microestado possível. Mas se eu quiser botar uma molécula numa caixinha e 3 na outra, eu posso dizer, bom, agora eu vou botar a molécula, vamos supor que eu tenha números, né? Eu vou pegar a primeira e botar ela aqui na caixinha da direita, mas eu posso pegar a número 2, eu posso pegar a número 3 ou a número 4. Eu tenho várias moléculas, né? Então eu tenho diferentes maneiras de obter a mesma combinação, 3 e 1. Tá? Então significa que esse estado macroscópico, né? O estado macroscópico aqui, então, é esse par, 3, 1, corresponde a 4 estados microscópicos. Mas aquele estado que eu tenho 2 e 2, eu tenho 6. Então aqui vocês começam a ver que o número de combinações que eu vou associar a uma distribuição parelha nas duas caixas vai aumentar mais rápido do que os números aqui na ponta. Como o número de estados microscópicos está aumentando, né? Aqui eu tenho 6 em relação aos 16, isso me dá, se eu simplifico, 3/8. Então a probabilidade de encontrar, se eu escolher ao acaso qualquer uma dessas possibilidades, de novo, essas 16 possibilidades, não tem nenhuma melhor do que a outra. Cada uma delas tem a mesma probabilidade, é 1/16. O que vai definir a probabilidade do estado macroscópico é quantos estados microscópicos eu vou ter para cada estado macroscópico. Tá? Só que um sistema real não tem
4 moléculas. Então eu preciso crescer esse número até chegar em 10 na 23. Obviamente não é o que eu fiz aqui, né? A gente não tem como fazer isso. Mas eu fui até o 13. Então, aqueles números que estavam aqui, 1, 4, 6, 4, 1, são os coeficientes do binômio de Newton, né? São os numerozinhos aqui do triângulo de Pascal. Eu somo esse, chego nesse, somo esse, chego nesse, esse, e assim eu vou construindo. Então, se eu tiver um binômio ali de segundo grau, esses são os coeficientes. Esse que a gente fez com... Então, esse aí é esse caso aqui, né? Então eu tenho 1, 2 e 1 estado, essas são as possibilidades. Aqui eu tinha 1, 4, 6, 4, 1. Né? Então, 1, 2, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Tá? E assim por diante. Tá? E aí a gente vê que à medida que vai crescendo, esses números que estão aqui em volta do centro, eles começam a ficar muito grandes em relação a esses aqui. Então, isso aqui vai me dando uma curva que, à medida que o n vai aumentando, essa curva vai ficando cada vez mais estreita e cada vez mais alta. O que essa curva me dá? Ela me diz quantos estados microscópicos eu tenho comparado ao número total de estados. Ou seja, ela está me dando essa probabilidade. Né? É exatamente esses números aqui, mas eu estou dividindo por 2 na n, que é o número total aqui de microestados. Então, isso aqui são aqueles números, mas se eu quiser transformar em probabilidade, eu vou dividir por 1 sobre 2 na n. A estrutura é a mesma. O que a gente vê é que a massa, né, desses números está se concentrando aqui no meio. À medida que o n cresce, a parte lateral da curva vai baixando, a curva vai afinando, até que quando eu tiver 10 na 23, eu vou ter praticamente uma função delta. A chance de encontrar moléculas que estão divididas metade e metade vai ser quase 1, né? Vai ser uma curva, né, cuja área vai ser 1, mas aqui vai a 0 e aqui vai para infinito. Ou seja, na prática, só existe o estado macroscópico onde eu tenho metade e metade. Por uma questão estatística, mesmo que, né, para n igual a 13 eu ainda tenho uma diferença não tão grande de ter, olhando os pares, né, n sobre 2, n sobre 2 e n sobre 2 menos 1 comparado com n sobre 2 mais 1. Então eu peguei uma partícula daqui e botei para o lado de lá. Mesmo esse estado, que é parecido, ele começa a ficar cada vez mais improvável. Tá? Esses números aqui, eles vão se distanciando também. Então, quando eu digo que a interpretação física da segunda lei é estatística, é esse o sentido. A segunda lei, ela relaciona o estado macroscópico que o sistema atinge ao volume de possibilidades microscópicas, aos microestados. E por causa que o limite termodinâmico, ou o número de partículas que os sistemas termodinâmicos lidam, esse número, por ser muito grande, e são realmente muito grandes, essa foi a nossa primeira aula, convencer vocês de quanto isso pode ser grande. Então agora, imaginem, com números que vocês não conseguem imaginar, como vai ser grande
esse número aqui comparado com os outros. Tá? Então, é por isso que os processos, quando são irreversíveis, a entropia aumenta. O não poder voltar para trás é porque o novo estado tem um número muito maior de combinações microscópicas acessíveis ao sistema do que ele tinha antes. Então a chance dele cair num daqueles estados microscópicos de antes, a probabilidade disso acontecer vai a zero. Tá? Então é o que está naquela figura que a gente estava comentando. Então a figura ela não está obviamente em escala. Esse volume, pensando na expansão livre, então aqui eram as configurações microscópicas com o gás numa metade. Quando ele agora pode expandir para toda a caixa, ele pode ainda se encontrar em todas as configurações microscópicas de antes, mas ele tem agora à disposição um número muito maior de combinações. O fato, tá? De novo, o desenho não dá essa impressão, mas o fato de que esse volume aqui é, na prática, tão grande que a gente pode pensar que ele é infinitamente maior do que esse aqui. Tá? Então, se eu pego essa região aqui e comparo o volume dela com o volume das duas aqui, isso aqui tende a 1. Ou seja, esse volume aqui é praticamente a totalidade desse volume aqui. Esse aqui vai a zero comparado com o total. Essa é a ideia. Tá? O aumento da entropia, quando eu elimino um vínculo e faço um processo irreversível, está diretamente ligado ao aumento absurdo de configurações microscópicas novas que o sistema tem à disposição. Ele vai passar todo o tempo nas novas configurações microscópicas. Ele até pode passar por uma ou outra, mas o tempo que ele vai passar pelas antigas é tão perto do zero que nenhuma medida seria capaz de registrar isso. Ou seja, na prática, o sistema vai fazer um processo irreversível. O tempo para ele passar por um estado aqui pode ser da ordem de muitas vezes a idade do universo. Então a pergunta é, por exemplo, um gás livre, as moléculas podem voltar a ocupar toda a câmara de antes? Podem. Não tem nenhuma restrição do ponto de vista da mecânica, que é o que dirige os movimentos das moléculas, né, os seus choques e seus percursos. Não tem nada na mecânica que impeça isso. O que impede de acontecer na prática é a estatística. O tempo que vai levar para isso acontecer é tão grande que a gente pode considerar zero. Tá? Então a segunda lei é uma lei estatística. Tá bom? E com isso a gente então fecha essa primeira área. A gente fez um apanhado geral sobre as propriedades termodinâmicas dos sistemas, de um ponto de vista mais fenomenológico, para a gente ter uma intuição maior sobre os conceitos envolvidos. A gente introduziu a entropia, discutiu, né, rapidamente essas propriedades da entropia. O que a gente vai começar na segunda área é propondo a existência de uma função entropia com determinadas propriedades baseadas nisso que a gente sabe, e vai ver como, fazendo isso, a gente consegue construir de uma maneira, então agora, um pouco ao contrário, não seguindo a cronologia histórica e usando leis fenomenológicas, mas fazendo um sistema mais axiomático. A gente vai postular a existência de uma função entropia. A gente vai postular que essa função vai ter algumas propriedades bem simples. E a gente vai ver que a gente consegue recuperar toda a termodinâmica a partir dessas propriedades.
Tá? Propriedades essas que estão baseadas no que a gente discutiu até agora, no que a gente sabe. Mas a gente consegue enxergar melhor a estrutura formal da termodinâmica introduzindo isso. Tá? A gente precisava desse conteúdo aqui, porque a gente precisa saber de a que sistema a gente não vai fazer matemática. Né? Só porque eu estou dizendo que é um sistema axiomático, postulados, etc., não quer dizer que a gente vai ficar fazendo teoremas e... Não, tá? Não, a matemática vai ser simples. A gente vai ter um sistema axiomático só para deixar explícita qual é a estrutura sobre a qual se baseia esse edifício que vai ser construído. Então, a gente vai usar, claro, algumas propriedades matemáticas dessas funções, mas os nossos argumentos vão ser argumentos físicos. Tá? A gente vai continuar, mesmo sendo axiomática, coisa, sem tirar os pés do chão. Né? Não vamos fazer matemática aqui. É só uma maneira diferente de introduzir o assunto, né, a gente pode dizer de trás para diante, para evitar essas referências a experimentos específicos, a equipamentos específicos. Então a gente começa direto com a entropia, postulando determinadas propriedades, e vamos ver que o resto segue dali.